Provérbios capítulo 3, versículo 9, versículo 1, Provérbios 3, 1. Enquanto a turma vai se acomodando aí, eu vou abrindo aqui no meu smartphone uma versão que eu tenho aqui que eu gostaria de ler nela. Eu queria te fazer uma explicaçãozinha rápida e depois entrar na palavra direto aqui. Você sabe que nós estamos vivendo numa época interessante, onde as pessoas estão ávidas, procurando entendimento, sabedoria, né? Procurando saber, procurando aprender. E é uma época interessante, porque alguns nesta necessidade, eles são capazes de pagar fortunas, recursos muito altos, para ter conselheiros para eles. Hoje tem uma profissão nova, que não é nova, mas agora está sendo cobrado. Sempre houve essa profissão, mas agora virou uma profissão, virou um negócio, que é o chamado coaching. Livros são escritos, palestras são dadas, as pessoas estão se especializando. O que é o coach? A palavra coach é treinador. Treinador. Quando você vê os jogos aí, agora na Olimpíada, você vai ver a palavrinha lá, quando vai identificar o time todo, palestra coach. Né? Rogério Micali, que é o técnico da nossa seleção de futebol aí, por exemplo, do futebol das Olimpíadas. Coach é treinador, coach é aquele cara que dá instruções, porque ele tem mais experiência, porque ele tem um nível maior de conhecimento, já passou por algumas situações na vida, então ele é um coach. Normalmente no esporte é assim. Não tem como o cara se aventurar a ser coach numa área que ele não atuou, né? Não tem como. O cara nunca jogou tênis na vida, ele vou treinar tênis, vou ler sobre tudo e depois vou virar um treinador. Ele pode até acontecer, mas ele não será um bom treinador. Bom treinador é aquele que passou pelas etapas daquela vida. E as escrituras sagradas estão cheias de coaching. É que nós não percebemos. Cada líder vitorioso na Bíblia, cada pessoa na Bíblia, até um livro que aquele autor, fugiu o nome aqui, é um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus, já eu lembro o nome dele, do autor, Mentores Segundo o Coração de Deus. Ele nos ensina, nos anima, quando abrirmos as Escrituras, como sentar-se diante de Davi, diante de Moisés, Wayne Cordeiro. Ele é um pastor no Havaí, pastor muito, muito abençoado, uma igreja muito influente. Fala sempre nesses grandes congressos mundiais, Wayne Cordeiro. Ele fala sobre os mentores segundo o coração de Deus. Então, quando você senta para ler, por exemplo, o livro de Neemias, que é um livro que todos esses mentores, esses coaches aí, mesmo seculares, vão estudar para depois montar uma palestrinha e ganhar dinheiro, está lá no livro de Neemias todo o sucesso de liderança, princípios de sucesso de liderança, de planejamento, por exemplo, de administração, de gestão, de pessoas e recursos, está tudo no livro de Neemias. Se eu fosse você um empresário, um profissional liberal, eu ia comer o livro de Neemias, eu ia ter ele todo na minha cabeça, porque lá estão todos os princípios de liderança, de gestão de pessoas, gestão de recursos. Neemias torna-se um mentor para nós. Quando você abre o livro dele e começa a ler, ele torna-se um coaching. Ele vai mostrando ali as coisas que deram certo na vida dele, os projetos que ele colocou, como ele estabeleceu um projeto ousadíssimo de reconstrução das muralhas de Jerusalém em 52 dias. É um negócio que não tem precedente. Não existe isso. Porque ele foi um coach que foi mentoreado pelo Espírito Santo de Deus, viveu na dependência de Deus e foi guiado pelo Espírito Santo de Deus e por isso teve sucesso. E hoje à tarde, eu quero abrir com você o conselho. Vamos sentar aqui, eu vou sentar também daqui a pouco.
para ouvir os conselhos de um coach chamado Salomão. Talvez você não saiba da história dele, mas em um determinado momento da sua juventude, Deus apareceu a Salomão. Ele estava oferecendo adoração a Deus, oferecendo culto a Deus, seu tempo devocional ali com Deus. E Deus apareceu a Abraão e ficou tão satisfeito com a postura de Salomão. Abraão também era um baita de um coach, mas o negócio é com Salomão hoje. E Salomão estava ali adorando a Deus no seu tempo de devocional, de adoração. E o Senhor aparece a ele e faz a ele um desafio tremendo. Ele diz assim para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Imagine você adorando a Deus, Deus aparece a você e diz assim: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. E saiba quem está falando é o Todo-Poderoso, é o provedor, é o Jeová Jiré, é o Jeová Rafá, é o Deus que detém todo o poder, não há limites para ele. E eu pergunto a você, se Deus aparecesse a você, Mauro Eduardo, Fábio Zanão, Carla, Abacuque, não sei se ele está aqui hoje, Tadeu, você, falando com você, Daniel. Então, se Deus aparecesse a você e perguntasse assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Pense um pouquinho, o que você pediria? Pense, não fala precipitado, porque é uma chance só. Você pedir a coisa errada. Eu queria uma Corvette cinza escura. Tá bom. Queria uma Ferrari vermelha, eu tenho paixão por uma Ferrari vermelha. Eu queria uma casa no Guarujá. Se Deus aparecesse para você e se fizesse essa pergunta, esse desafio: pede-me o que você quiser que eu te dou. O que é que você pediria? Pense um pouquinho. Pensou? Já pensou? É uma chance só. Você pedir errado, não está valendo para Deus, tá? Vamos fazer só um ensaio aqui, porque vai que você pede errado, aí é uma chance só, vou quebrar teu galho. Mas só falar com o seu irmão do lado: olha, se eu tivesse uma chance só para pedir algo a Deus, e eu tivesse certeza, eu tenho certeza que Ele vai me dar, eu pediria isso. E você? O que você pediria? Conversa um pouquinho aí. Troca uma ideia, faz um ensaio aí. Vai que Deus aparece para você essa noite e faz essa pergunta para você precisa estar pronto. Antes de abrir Provérbios 3, então abra comigo 1 Reis 3. 1 Reis 3. Vamos ler esse contexto aqui, não quero passar batido não, que isso aqui é importante para botar uma base aqui nesta nova série que nós vamos estabelecer a partir de hoje dentro da série macro, que é o Simplifique a Sua Vida. Nós vamos nessas 4 semanas de agosto falar aqui sobre Simplifique a Sua Vida debaixo do tema finanças. E hoje nós vamos falar sobre valorizando o mais importante. Então veja aqui este caso, este case que eu estou falando para você, está aqui em 1 Reis capítulo 3, versículo 1. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele levou-a para morar na cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia construído um templo para Deus. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor. E por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Versículo 3. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de seu pai Davi. Ele tinha um mentor, ele tinha um coaching. Davi era o seu pai. Ele aprendeu tudo isso com seu pai e ele seguia os conselhos do seu pai. Mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifícios a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que é que você quer que eu lhe dê? Aqui na versão da NVI diz assim:
Peça-me o que quiser que eu lhe darei. Ali no telão, olha lá. Ó. Peça-me o que quiser que eu lhe darei. Ele respondeu: tu sempre mostrastes grande amor por Davi, meu pai, teu servo. E ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande amor, o teu grande e constante amor. E lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Salomão era o rei, era o sucessor de Davi, no caso, nessa oportunidade. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolhestes para ser teu. Um povo que é tão numeroso que nem se pode ser contado. Versículo 9 é o pedido dele. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça, e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este tão grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, ao invés de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você. Salomão, nessa oportunidade, se tornou o homem mais sábio e inteligente do mundo. Ninguém teve a sabedoria. O único que venceu ele em sabedoria foi Jesus. Então, você vai saber onde eu quero chegar daqui a pouco. E nem terá depois de você. Versículo 13. Mas lhe darei também o que não pediu. Eita Deus abundante, né? Lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei vida longa. Quando acordou Salomão, compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém e ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Espírito Santo de Deus, descortina esta palavra nesta tarde, para que possamos ouvir a tua voz, aprender com este mentor fantástico que foi Salomão, a verdadeira sabedoria para vivermos nesses dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você, o tempo não me permite, você ler 1 Reis daqui por diante depois. Você vai ver o que aconteceu na vida dele. Como Deus deu a ele sabedoria. A ponto de pessoas virem de longe para sentar-se e ouvir os provérbios que ele declarava. As pessoas vinham de longe, se reuniam ali no palácio, devia pegar uma senha, sei lá como é que era, para ouvir ele destilar provérbios. E já que você vai ler aqui 1 Reis, leia também Provérbios inteiro essa semana, um capítulo por dia. Nós fizemos isso em família. Por ideia da minha esposa, nós, os filhos e os agregados que estão chegando, tem uns agregados chegando lá em casa, viu, irmãos? Ore por mim, para que o Senhor me dê graça. Chegou a hora, Carlinha. Misericórdia. Então, os agregados estão entrando. Viu, Fabião? Depois eu vou chamar para você dar aquele depoimento, você olhar para eles, fazer aquela reunião, aquela mentoria que você fez lá com a moçada lá no Belém aquela vez. Mas então, nós estudamos provérbios. Meus irmãos, é fantástico. Eu fico pensando comigo mesmo, por que eu não decorei provérbio até hoje? O que eu estou fazendo na minha vida? Porque é fantástico. Então, hoje nós vamos sentar aqui, botar uma caneca de café na sua frente. Imagine.
um bolinho de fubá, né, que a dona Anice fez. Depois nós vamos encerrar com um cuscuz, que a Marta Tadeu faz um cuscuz maravilhoso. Quantos gostam de cuscuz aqui? Você gostaria que a Marta trouxesse cuscuz domingo que vem? Marta, faz uma comendazinha aí. Então nós vamos sentar aqui hoje e nós vamos ouvir o conselho de um homem mais sábio do mundo, a começar por Provérbios capítulo 3. Agora vamos para lá. Sessão de coaching gratuito. Mentoria gratuita. Só que para deixar mais bacana o negócio ainda, eu vou ler na versão da Bíblia Mensagem aqui. Veja só. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Você não escandaliza se eu ler no smartphone, não, né? É a Bíblia, tá, irmãos? Por favor, não vai ficar, ai meu Deus, onde já se viu? Provérbios capítulo 3, versículo 1, na versão da Bíblia, a Mensagem. Bom amigo, não se esqueça do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração. Eles o ajudarão a viver muito tempo. E você terá anos de muita paz. Não largue mãos do amor e lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Aí ele dá algumas dicas aqui. Agora ele começa a pontuar a coisa que eu quero destacar para você. Vamos lá, os princípios eternos que ele coloca aqui. Versículo 5. Confie no Deus eterno do fundo do seu coração. Confiança. Não tente resolver tudo sozinho. Estou com o seu irmão do seu lado. Não tente resolver tudo sozinho, rapaz. Não tente, moça. Não tente. Confie ao Senhor as tuas obras, né? Diz a versão mais comum. Confie ao Senhor tudo que você vai fazer. Confie ao Senhor os seus planos, ou seja, compartilhe com Ele. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Deus eterno em tudo o que você fizer, aonde for. Ouça a voz de Deus. Treine os seus ouvidos, seu coração para ouvir a voz de Deus. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o eterno, fuja do mal. Consequentemente, seu corpo irradiará saúde. Seus ossos irão vibrar de tanta vida. Quando você depende de Deus, corre para o eterno, quando você vai no colo do Pai, para compartilhar com Ele seus sonhos, desafios, até o seu corpo vai gozar de saúde, porque você não vai ter tensão, você vai ficar livre de ansiedade, você vai ficar livre de estresse, você vai ficar seguro. A maioria das doenças psicossomáticas é causada pela insegurança do homem. Mas quando você está com Deus, compartilhou tudo com Deus, honrou ao Senhor, abriu o coração para Ele, você começa o seu dia de forma leve e vai ser saudável. Versículo 9 agora. Honre o Eterno com tudo o que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. Consequentemente, seu celeiro se encherá até não dar mais, e seus barris de vinho transbordarão. Não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno. Não se aborreça com a sua correção amorosa, pois o Deus Eterno corrige os filhos porque os ama muito. Como um pai só quer o bem de seus filhos. Até aqui. Então, o conselho de Salomão
ele é variado aqui. Mas eu queria destacar um desses princípios todos. Ele fala de você confiar no Deus eterno, né? Não fazer nada da sua cabeça, ouvir a voz dele. São vários princípios. Mas eu queria destacar para você, e com a ajuda do Lucas lá, eu preparei uma apresentação para ficar mais interativo e rápido aqui, que o segredo que Salomão está nos ensinando aqui é a valorização do mais importante. Primeiro, o mais importante. Porque sempre na vida, olha ali, ó, aquele carinha ali, é você, ó. Então ali as 5 palavras do inglês, né? Onde, quando, quem, por quê, o quê. Então, sempre nós vamos deparar com essas perguntas na nossa vida, todos os dias. E às vezes nós não sabemos o caminho a seguir. Como então Salomão, este mentor maravilhoso, o homem mais sábio do mundo, como é que ele nos instruiu? Como nos instruiu? Ele ensinou o seguinte princípio a nós. Primeiro, o mais importante. Valorize o mais importante. Quando nós fazemos isto, nós teremos paz, teremos alegria, teremos prosperidade, teremos saúde, teremos várias coisas que nós vamos ver agora na sequência aí. Vamos ler juntos, nesta versão da Bíblia Mensagem, o texto ali? Vamos lá? Honre o Eterno com tudo o que você possui. Ele está dizendo, olha, o segredo para você viver bem, para você ter saúde, para você ter qualidade de vida, não é você sair correndo para fazer as urgências, mas é você valorizar o mais importante. É você colocar a sua vida com prioridades em ordem. Então, na sequência, eu escrevi, e para exemplificar isso aí, tem 3 coisas que todos nós temos aqui. Que nós precisamos ser bons mordomos. Mordomia é administração, é gestão, é controle. É a maneira como você faz a gestão ou a administração do seu tempo, ou dos seus recursos, ou dos seus dons e talentos. Então, todos nós aqui nesta tarde, aqueles que estão vendo este culto pela internet, a última vez hoje, quero dar essa notícia para você, depois eu explico melhor. Mas todos nós aqui nesta tarde temos em comum essas 3 coisas. Todos nós temos tempo, todos nós temos talento, todos nós temos tesouros. Uns pouco mais, outros pouco menos. Porque todo mundo tem. Tem que ser umas moedas aí, você tem. Então, a mordomia dos 3 T's é sobre isso que Salomão está dizendo. E ele está colocando para nós um princípio aqui. Primeiro, o mais importante. Valorize aquilo que é mais importante. Administre bem o seu tempo, administre bem os seus talentos e os seus recursos. Então, na questão do tempo, como é que nós devemos fazer? Como eu já tenho batido nessa tecla aqui, meu sonho de consumo é que você pratique isso. É você priorizar a Deus, o relacionamento com Deus, na primeira hora do seu dia. Primeiro, o mais importante. Para você não sair da sua casa, não sair fazendo as coisas atabalhadamente, sendo dominados pela síndrome da urgência, você valorizar o que é mais importante, o seu tempo com Deus. É isso que Salomão está dizendo assim, olha, confia no Eterno, tudo que você possui, tudo que você vai fazer, consulte a Ele, fale com Ele, pergunte para Ele. E isso não é de noite, depois que você fez tudo, é de manhã. Então, primeiro, mais importante, melhor momento do seu dia é a manhã. Então, levante pelas manhãs e tenha o seu tempo com Deus, de devocional, de oração. Louve-o pelas conquistas, louve-o pela provisão, tenha o seu tempo devocional e depois coloque diante dele as suas necessidades. Petição é a última coisa. Não se vai diante do Pai pedindo, você não é mendigo, você é filho. Oração é relacionamento, não é petição. Muitas vezes a gente só vai para Deus para pedir, ele se sente usado. Você gostaria que alguém encontrasse você só para pedir coisa para você? Aquele funcionário que chega bate na sua porta só para pedir coisa.
Nem capaz, oi, tudo bom? Como é que você está? Rapaz, você ficou bem com essa camisa vermelha aí, que bom, que legal. Ai, você não pergunta nada, você vai pedindo coisa. Você não gostaria que fosse assim, Deus também não sente prazer nisso. Então, esse relacionamento com o Pai, gratidão, começando o seu dia com gratidão, começando o seu dia com louvor, lembrando dos feitos dele na sua vida, agradecendo, elogiando Deus, elogiando o Pai, agradecendo Ele por tudo, falando para Ele dos seus temores. Olha, Pai, hoje tem gente que complica tanto a oração, né? Tem uns que precisa até pôr véu para orar. Oração, orar é falar. Ah, mas não sei orar. Como é que não sabe orar? Até o mudo sabe orar. Orar é falar, é dialogar. É você sentar pela manhã no seu local tranquilo ali e falar com o Pai. Olha, Pai, estou aqui para agradecer hoje essa noite de sono que eu tive. Obrigado por essa noite tão maravilhosa que pude descansar. Obrigado, Pai, porque eu estou com saúde hoje. Muito obrigado. Obrigado, porque pensando bem, eu não fui internado nenhuma vez este ano. Você foi internado alguma vez esse ano? Quantos aqui não foram internados no hospital esse ano? Olha quanta gente saudável. Olha que motivo maravilhoso você dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou saudável. Quantos aqui deixaram de comer uma semana esse ano porque não tinha comida em casa? Ninguém. Vai agradecendo. Pai, mas tem umas coisas aí que eu estou meio preocupado, Pai. Eu não estou sabendo como lidar com essa situação. Eu tenho aquele negócio para resolver lá hoje, Pai, com o meu fornecedor, aquele cliente aquela bucha que ficou da semana passada, sexta-feira, eu não consegui resolver. Pai, eu quero dizer para o Senhor, Pai, que eu não sei como fazer, não sei que resposta que eu vou dar para ele. Mas eu conto com a tua ajuda, eu espero na tua ajuda. Sabe por quê, Pai? A tua palavra diz que teu Espírito Santo que habita em mim, me ensinará todas as coisas. É mesmo, né, Pai? Por que eu estou preocupado? O Espírito Santo está em mim, né? Vamos falar de outra coisa agora. Isso é oração. Ah, Pai, sabe o que é? Tem uma outra coisa que está me preocupando aqui. Essa semana eu tenho que resolver aquela pendência financeira que eu tenho. E a provisão não entrou ainda, mas Pai, eu quero lembrar que contigo, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Então, tua palavra diz que é para eu lançar sobre Ti toda a ansiedade, é isso que eu estou fazendo, viu, Pai? Não se sinta pressionado, não. A burrada foi minha, foi eu que precipitei. Aliás, Pai, por falar nisso, me perdoe, porque eu estou colhendo agora algo que eu semeei lá sem consultar a Ti. Me perdoe. Me dá sensibilidade para ouvir a Tua voz, Pai, porque agora eu percebo que Tu me alertastes. Tu usastes minha mulher para falar comigo. Eu não ouvi. Fui cabeça de bagre. Tu usaste os líderes do meu G100 quando eu fui compartilhar com ele o projeto, o sonho. Ele falou, olha, cuidado, é melhor você ter mais paciência. Então, Pai, eu não ouvi. Então, Pai, Senhor, me perdoe, me sinto mal, me sinto pressionado com isso. E é por isso que eu estou amargando agora essa tensão e essa ansiedade. Me perdoe, Pai. O que o Pai vai fazer com você? Vai te perdoar. E o Salomão aqui ensinou para nós em Provérbios 28:13, que aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Sabe o que vai acontecer com você a partir de agora? A misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Porque você errou, você pecou, você foi obstinado, você foi intransigente, você foi inflexível, não ouviu seus amigos, não ouviu seus irmãos, não ouviu seus pastores, não ouviu seus líderes, não ouviu sua mulher, não ouviu ninguém. Você merecia agora juízo. Mas como você confessou, Deus vai agora estender sobre você a sua misericórdia. E Ele vai ajudar você a desembaraçar essa situação. Ah, mas eu não mereço. Então, mano, não é por mérito mesmo, você não merece mesmo, você merecia paulada na cabeça. Mas Deus é misericordioso.
E aí, no seu tempo com Deus, você consagra ali o primeiro momento da sua manhã. Aí você pega os seus talentos. Fala, Senhor, eu quero consagrar nesta manhã os meus talentos. Tu tens me dado dons, talentos. Eu não tenho sabido usar direito. Aliás, eu tenho sido até egoísta. Muitas vezes eu penso só em mim. Pai, eu quero consagrar meus talentos a Ti. Os dons, capacidade que Tu me destes. Quero que Tu multipliques isso. Eu não quero ser como aquele homem da parábola lá, que enterrou o seu talento. Consagro a Ti. Sabe, Pai, eu quero consagrar também a Ti meus recursos. O salário que eu recebo, a renda que eu tenho. Eu quero aproveitar e reconhecer que eu não sou dono de nada, eu sou apenas mordomo. Eu quero que Tu me dê sabedoria para administrar os recursos, os tesouros que Tu tens me dado, enxergando como eu sendo um mordomo, não o dono. Eu não sou o dono, Pai. Eu sou apenas o administrador. Eu preciso prestar contas disto. É como você, quando sai em viagem para a sua empresa, a tua empresa te dá um recurso para despesas de viagem, você não pode gastar com o que você quiser. Você tem que gastar para um determinado fim. E você tem que prestar contas daquilo, porque você não é o dono daquele dinheiro. Nós somos mordomos, administradores. Essa é a mordomia dos 3 T's. Do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. Não desperdiçar tempo. Nós desperdiçamos tudo isso, meus irmãos. Desperdiçamos tempo, desperdiçamos talento, desperdiçamos tesouro. Depois queremos mais e Deus vai dar? Não. Deus não abençoa perdulários. Perdulário é o cara que é esbanjador. Deus não abençoa. Ele não confia mais. Mas quando você consagra tudo isso a Ele, Ele abençoa você e multiplica aquilo que você tem, que é o que nós vamos ver daqui por diante. Vamos lá. Primeiro, o mais importante, significa simplesmente priorizar suas tarefas de acordo com o que realmente é o mais importante. Se o mais importante para você é o seu relacionamento com Deus, você vai deixar para de noite, meia-noite, eu chegar em casa e ver bagaçado, não aguentar mais nada? Não pode. Você vai estar dizendo assim, tu não és o mais importante é eu trabalhar, que eu preciso trabalhar. Eu não sou vagabundo, não, preciso trabalhar. Tem muita coisa para resolver, preciso correr atrás, preciso correr. Aí tem infarto, morre, não aproveita a vida, ainda deixa a dívida para a mulher ainda, para os filhos. Porque essa corrida aí não resolve. Aliás, faz um seguro de vida para você, tá, marido? Aproveitando aqui os conselhos de Salomão, seja previdente. Primeiro, o mais importante, é uma boa maneira de afirmar os valores e as pessoas que mais importam na sua vida. Volto a dizer, se Deus é o mais importante com você, você vai priorizar os primeiros momentos do seu dia para estar com Ele, para falar com Ele. Você não fará nada na sua vida sem consultá-lo, se Ele é importante. Então é colocar as coisas e as pessoas em primeiro lugar, aquilo que é mais importante. Seguindo, o conceito de primícias, o que é? Primeiro, o mais importante, é as primícias. É o que Salomão está dizendo aí. Honre ao Senhor com os primeiros frutos, as primícias de toda a tua renda, de todo o seu tempo, de todos os seus talentos. Primícias são os primeiros frutos da terra. Essa expressão surgiu lá atrás. Quando Deus quis ensinar esse princípio lá, desde Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, tem várias vezes, se você procurar na chave bíblica, você vai encontrar essa palavra primícias, que é um princípio que Deus estabeleceu. É um princípio de proteção e multiplicação sobre nós. Então, são os primeiros frutos da terra. São os primeiros animais que nascem de um rebanho, primícias. Primeiras horas do nosso dia, primeiros recursos. Tudo é o primeiro. Segue. As primícias, isso aqui eu vou devagar um pouquinho mais para você entender esse princípio, que ele é simples, mas às vezes nós não entendemos.
as primícias santificam tudo o que recebemos. Olha lá Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. É o apóstolo Paulo ensinando esse princípio, repetindo esse princípio lá para os romanos. Então, o que isto significa? Se a raiz é consagrada, é santificada, é separada para Deus, a raiz de uma árvore, os ramos daquela árvore também serão santificados, serão protegidos. Santificação aqui é separação, é consagração. Então, se as raízes são santas, os ramos, a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Então, o conceito é o seguinte: quando você oferece a Deus as primícias do seu tempo, as primícias do seu talento, as primícias dos seus tesouros, você está santificando todo o resto. Você está consagrando todo o resto. Quando você separa a primeira hora do seu dia, quantas horas tem um dia? Não são 24 horas? O correto é fazer como um amigo nosso que nós vamos trazer aqui daqui uns dias para falar para pastores, um pastor que nós conhecemos aí. Ele teve uma revelação disso, ele fez algo muito simples, que me desafiou. E eu estou no mesmo caminho. Ele decidiu o seguinte: bom, se o dia tem 24 horas, as primícias e o dízimo do meu dia são 2 horas e 40 minutos. Então eu vou consagrar diariamente 2 horas e 40 minutos, no mínimo, para estar com Deus. O restante eu vou viver para o ministério, para servir as pessoas, para cuidar da minha família, para fazer tudo o que eu tenho que fazer. E ele organizou a sua agenda neste patamar. Uma coisa tão simples, não é não? Mas eu não quero jogar um peso sobre você. Você vai determinar o tempo. Mas eu quero lançar um desafio para você também, que senão pelo menos 1 hora. Sabe quanto leva um tempo de um jogo de futebol? 90 minutos jogados, fora 15 de intervalo. E a gente tem tempo. Sabe quanto tempo leva uma novela? Uma eternidade. Para mim é uma eternidade. Não acaba. Não acaba. É a novela das 8 que acaba às 11. Eu não entendo. Enquanto eu pergunto, mas essa novela não é das 8? É, mas lá 10h15 o velho Chico está lá ainda, meu. Meu Deus! Então, para mim, é uma eternidade. O que é 1 hora do seu dia para Deus? Eu quero desafiar você, porque gente séria gosta de coisa séria, e gente que quer mudança faz projetos e estabelece alvos. Eu quero desafiar você, dos menores até os maiores aqui, a consagrar 1 horinha, 60 minutos por dia para Deus. Vou começar de amanhã. É muito, Osmar. Vamos começar com 3 minutos. Vai andar, meu. Vai nascer de novo. 1 hora, 60 minutos. Pode parcelar? 30 de manhã e 30 de noite? Pode. Deus é um Deus da graça. O que você não pode é não cumprir o parcelamento. Então pode dividir em 4 de 15? Hein, Tadeu? Os caras estão fazendo conta já aí. Pô, Tadeu, pode? Pode. O que você não pode é deixar de cumprir o desafio e dar 1 hora. Falando sério, você não é obrigado a nada, mas eu só queria saber se você está entendendo o que eu estou dizendo. Quantos topam esse desafio? Fique em pé. Não é para mim, não vou nem olhar para você, ficar de costas. Verdade mesmo. Não vou nem olhar, fechar meus olhos aqui, para você não falar que eu estou... Ore assim comigo então. Senhor Jesus, eu quero esse desafio na minha vida. Eu quero investir esse tempo precioso da minha vida para declarar que Tu és o mais importante. Eu quero separar 1 hora do meu dia para a minha devocional e relacionamento contigo, para a leitura da palavra, para a oração e para a meditação. Ajuda-me nisto. Em nome de Jesus. Amém.
pode sentar. Já que a banda veio, fica aí. Não estava acabando, não estamos nem começando ainda. Está com medo do que veio. Fica aí agora. Só tem mais 2 pontinhos, é rápido. Segundo, as primícias têm um poder de redenção. Quando damos ao Senhor o primeiro e o melhor do nosso tempo, talento e tesouro, recursos, Ele redime, Ele protege o restante. Quando você consagra a Deus a primeira hora do seu dia, as outras 23 horas estarão redimidas. Redimir é resgatar, redimir é adquirir de novo, redimir é proteger. As outras 23 horas do seu dia estarão protegidas, redimidas. Maravilhoso, não é? Você vai se sentir seguro. Você vai testemunhar para mim. Eu quero ouvir testemunho de vocês aqui. O que está sendo essa experiência? A vida, Salomão disse, e praticou isto, que a nossa vida vai mudar. Seus relacionamentos vão mudar, sua saúde vai melhorar, seu rendimento no trabalho vai melhorar. Coloque o despertador para despertar 1 hora mais cedo amanhã. Ah, mas eu corro o risco de desligar ele e voltar a dormir. Então põe um aqui, o outro lá dentro do banheiro, 5 minutos depois. Faz que nem meu filho faz lá em casa. Tem uns 3 despertadores lá, ele aprendeu comigo. Toca um aqui, daqui a pouquinho já sei que o outro vai tocar, eu já vou correndo para lá já. Porque nós precisamos cumprir o princípio que Salomão ensinou em Provérbios 20:13. Provérbios 20:13. Não ames o sono para que te empobreças. O sono empobrece. Ah, eu gosto de dormir. Pois é. Dorme na hora certa. Tem que dormir mais que precisa. Aí a continuidade do versículo é assim: abre os teus olhos e te fartarás de pão. Meu irmão, não tem segredo. Não tem como cair do céu. Milagre é provocado. Então, coloque esse desafio. Coloque esse desafio. Esses dias eu vi um jovem, essas coisas me desafiaram. Eu estava em férias em Foz do Iguaçu, olhando, assistindo alguns vídeos naquele TED, né, aquele trabalho de mini palestras para corporações. Eu gosto muito de ouvir aquilo. E um menino de Portugal ainda, fez um desafio para ele mesmo, Daniel. 21 dias. Como é que era? 21 dias. 21 dias acordando às 4:30 da manhã. O menino devia ter uns 26 anos, 27 por aí. Ele falou o seguinte, ele palestrando lá. Por que ele foi palestrar lá? Porque ele brincou com isso nas redes sociais e pôs lá uma hashtag 21 dias, acordando às 4:30 da manhã. Ele fez um propósito com ele mesmo e postou na rede social, postou no Twitter, postou no Instagram, postou. E os seguidores dele falaram: o que é isso? Não, ele começou a interagir com a turma. Ele falou: pô, isso aqui tá dando repercussão, eu vou continuar. E aí ele começou a fazer um diário das coisas que ele aprendeu, e ele que era um cara notívago, gostava da noitada, acordando às 4:30 da manhã. Por ele ser jovem, isso deu uma repercussão tão grande que os caras chamaram ele para testemunhar, dar um depoimento nesse grande Global TED aí, que se você procurar na internet, não dá para explicar aqui. São palestras, são ideias que podem ser espalhadas, devem ser espalhadas para o mundo. E ele falando das coisas que ele aprendeu com aquilo. E da repercussão que aquilo deu na vida de muitas pessoas. Ele falou assim: você não precisa fazer coisas mirabolantes para influenciar pessoas. Basta você fazer coisas simples, praticar princípios simples. E ele conta da experiência dele. E por que 21 dias? Porque diz os caras que trabalham com a mente humana, com os cérebros e outros aí, que para formar um novo hábito, você precisa repeti-lo por 21 dias. Então, 21 dias acordando 1 hora mais cedo, beleza? Lançado o desafio. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso. Seu dia vai tranquilo. Você vai sem atropelo. Você fez o mais importante. Você fez a lição de casa.
você sabe que o restante do seu dia está redimido, protegido, porque você priorizou o mais importante. Terceiro e último princípio: as primícias ativam o poder de multiplicação. Quando você dá a Deus os primeiros frutos de toda a sua renda, de todo o seu tempo, dos seus talentos, isto vai multiplicar na sua vida o restante. Deus só recebe e multiplica a partir do que temos. Vamos ler aquela frase ali? Deus, Ele não quer multiplicar e nem vai receber o que você não tem. Por isso que eu falei que todos nós aqui temos essas três coisas em comum. Todos nós temos tempo, todos nós temos talentos, todos nós temos algum recurso. Não é a partir do que o outro tem. Se eu tivesse mais, se eu tivesse o que o fulano tem. Não, não. É a partir do que você tem. E os dois exemplos, os dois casos estão lá. Não dá para abrir a Bíblia agora, mas você já sabe. A multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão se reuniu, faminta. Os discípulos vieram e deram uma baita numa dica para Jesus. Não, uma baita numa sugestão. Olha, Senhor, despede a multidão, que eles estão morrendo de fome aí, hein? Vai dar problema para o Senhor já já. Ele virou para ele e falou assim: dá-lhe voz de comer. Ele falou: nós não temos nada para comer. Ele falou: vai procurar para ver se não tem mesmo. Eles saíram, deu trabalho para eles. Porque é mais fácil falar que não tem, né? É muito mais fácil. Você tem um problema, a pessoa se senta diante de um coach, de um mentor, de um conselheiro, ele pergunta para você, você sempre fala: não tenho nada. Jesus falou: não, vai ver. Aí deram uma rodadinha lá, acharam: olha, a única coisa que encontramos, Senhor, é esse menino aqui, ó. Ele tem aqui no embornado dele aqui 5 pães e 2 peixes. Então, pegue a partir do que você tem e consagre a Deus. E ele multiplicou e alimentou multidões. A mulher do azeite da viúva, a viúva dos tempos de Eliseu e a viúva dos tempos de Elias também. As duas viúvas. O tempo de Elias foi mais drástico ainda. A viúva do tempo de Eliseu, segundo a Reis capítulo 4, morreu o marido, deixou ela endividada. Tem uns maridos irresponsáveis. Por isso que eu falei, fala um seguro de vida para você. Bem bonito, para que só mulher, se for casar de novo, case por amor e não por necessidade. Melhor que ela case. Foi tão rápido que eu falei que eles nem pescaram. Mas daqui a pouco você vai. Eu sei, homem é mais lento, eu tenho um delay, né? Vai. Mas não vou explicar, não estou aqui para explicar as coisas, estou aqui para criar essa. A viúva, o marido dela morreu. Chegou o profeta, falou: nós estamos numa enrascada. Meu marido, abençoado, morreu e ainda deixou com dívida. Eu e os meus filhos. Agora nós temos os credores que querem nos levar para sermos vendidos como escravos. Para pagar a dívida, assim que ser escravo. Era assim naquele tempo. Aí Eliseu virou para ela e falou assim: o que é que você tem na sua casa? Qual foi a resposta dela? Não tenho nada. Aí ele insistiu: você não tem nada mesmo? Vai lá ver o que você tem. Ela foi lá, né, ele ativou algo nela. Ela foi lá e falou assim: olha, na verdade eu só tenho uma botija com um pouco de azeite. Muito bem, daqui. Vamos consagrar isso com primícias ao Senhor. Então você vai para a sua casa, chama os seus filhos, fecha a porta do seu quarto, consagre a Deus as primícias daquilo que você tem. Consagrou? Vai às suas vizinhas, pega muitas vasilhas emprestadas, quantas puder. Depois que você consagrou, pegue ali aquela vasilha, aquele pouquinho de azeite, e vai colocando nas vasilhas. Ela viu um milagre na frente dela. Só que teve uma hora que o azeite parou. Sabe por quê? Acabaram suas vasilhas. Se ela tivesse conseguido infinitas vasilhas, ela estava velhinha lá, com 900 anos ainda. Porque quando você consagra as primícias a Deus, você ativa o poder da multiplicação. E para encerrar, pode seguir isso aí, que isso aí eu tenho que explicar. Primícias é um princípio criado por Deus para nos abençoar. Quando Deus pede os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração dos seus filhos.
A entrega das primícias é uma forma de honrar ao Senhor em primeiro lugar. O último agora. Esse princípio funciona em todas as áreas. Ao separarmos um tempo pela manhã para buscarmos a Deus, oferecermos nosso devocional, as primícias do nosso dia, estamos santificando, consagrando o restante. Quando separamos o dízimo e aplicamos a lei das primícias, dando a Deus a primeira 10ª parte da renda, estamos santificando as outras 9 partes restantes do que ficar no nosso poder. É por isso que Jesus disse, e a palavra de Deus ensina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que vocês não terão como guardá-las. Por quê? Porque dízimo é primícias. É a prova. Quando você não é dizimista, você está dizendo para Deus assim: eu não confio no poder, confio na tua palavra, eu não confio no poder de multiplicação que há na tua palavra. Esses 10% vão faltar para mim. A prova é: você entrega 10% daquilo que você recebe e vive com os 90% protegido, amparado e multiplicado. Eu sou dizimista, tenho autoridade para falar sobre isso, que eu sou dizimista antes de me converter, porque eu aprendi com a minha mãe dentro de casa. Eu dei esse testemunho de manhã aqui. Minha mãe não tinha trabalho, só tínhamos uma fonte de renda em casa, meu pai. Meu pai era um comerciante, e às vezes toda semana ele dava para ela um dinheiro para ela fazer compras, de fazer uma feira, fazer compra de mercado. Como é que a minha mãe dizimava? Se ele dava R$100, ela separava 15. R$10 de dízimo e R$5 de oferta no culto da semana que ela ia. Sabe o que aconteceu com isso? Todo o restante da nossa casa foi protegido. Meu pai nem sabia, nunca faltou nada na nossa casa para as maiores crises que nós passamos. E ela nem falava isso para meu pai, porque se falasse, ele era um ignorante da palavra de Deus naquela oportunidade, ele podia brigar com ela. Então ela fazia no anonimato. Deus protegia meu pai e a nossa casa por causa da honra, da distinção que ela dava ao Senhor, separando as primícias do nosso recurso. E eu aprendi com ela. Comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. E ela falou: filho, você quer ser próspero? Eu falei: não quero não, quero ser pobre, miserável, andar aí largado na vida. Separe como a sua mãe faz. Aí ela me contou. Eu não sabia disso também. Eu faço assim, filho. Isso com 14 anos. Fui me converter com 23. Mas durante todo esse tempo eu não fui fiel, assim. Que não era fiel, não é fiel, né? Mas eu era dizimista. Esporádico, mas era. E Deus, mesmo sendo esporádico, porque eu era ignorante da palavra, Ele me abençoava. E tudo que eu tenho hoje, que tudo Deus tem me dado, é fruto, eu tenho certeza, da misericórdia, da bondade de Deus. Meus filhos estão debaixo da proteção de Deus. Minha casa está debaixo da proteção de Deus. Isso que eu tenho falado para vocês tem sido um desafio pessoal que eu queria transferir para você de forma prática. Vamos ficar em pé?